Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 284, hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2024, semana segue com bastantes eventos internacionais e escolhi para começar esse nosso Conexão Gel falar sobre os protestos, né, esses protestos que estamos acompanhando em várias universidades dos Estados Unidos, que tiveram início aproximadamente há 15 dias atrás. E eu agora acho importante comentar, porque essa semana as coisas pioraram. Mas antes de eu avançar, eu queria pedir para vocês, aqueles que ainda não seguem o Conexão Gel, dá um pulo lá no YouTube, segue o canal, ativa o sininho para ser informado de novas postagens. Lembrando também que não apenas no YouTube, mas também estamos no Spotify, Apple Podcast e o Conexão Gel também com página no Instagram. Se você tem Instagram, vai lá, segue o canal, que diariamente estou postando aí informações e às vezes consigo postar alguns vídeos meus, que chamo de Minuto Conexão Gel, para atualizar vocês com relação ao cenário internacional. Vamos lá. Em relação aos protestos nos Estados Unidos, os dados que fecharam ontem, 2.000 presos em todo o país em função dos protestos. E não apenas isso. Já temos notícia de universidades com protestos, né, com estudantes já em protesto na Noruega, Canadá e Reino Unido. Ou seja, esses protestos em prol dos palestinos, em função do conflito lá em Gaza, eles não estão apenas concentrados nos Estados Unidos. Mas por que estou tratando desse tema como o tema principal? Porque os Estados Unidos não são um país qualquer. Os Estados Unidos é a grande potência econômica, militar, cultural e tecnológica do planeta, influencia todo o planeta. Tudo que acontece nos Estados Unidos, obviamente, influencia, o mundo todo está vendo e nós estamos vendo aí a consequência desses protestos nos Estados Unidos, com os protestos já começando nas universidades do Reino Unido, Canadá e Noruega, podendo ampliar. Observei essa semana que tem muitos jovens participando, como já era esperado, muitos jovens participando desses protestos sem saber direito o que está acontecendo, sem nem saber onde fica Israel, Palestina, Oriente Médio, Hamas, etc. Né? Eu acho que é importante pontuar que protestar contra qualquer coisa faz parte de qualquer democracia. Ainda bem que temos esse direito. Muitos países não têm, mas não pode ser confundido com interromper aulas, prejudicar o andamento das universidades, destruir o patrimônio das universidades e, principalmente, constranger alunos que não pensam do mesmo jeito que as pessoas que estão protestando. Eu acho isso fundamental. A liberdade acadêmica, a liberdade de opinião, ela precisa ser respeitada dos dois lados. E isso estou vendo em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, não ser respeitado. Nós precisamos defender a liberdade acadêmica, a liberdade de expressão, mas para os dois lados, e não apenas do jeito que eu ou você pensa sobre determinado assunto. O presidente Biden não sinuca de bico em relação a essa situação, porque sabemos que o Partido Democrata, muitos ali no Partido Democrata, né, tem muita preocupação com relação a essas liberdades dos jovens, de protestos, etc. Mas não podemos esquecer que ocorrerão eleições gerais nos Estados Unidos em novembro. O presidente Biden já tem aí aquela imagem de um líder fraco. Obviamente que os republicanos aproveitam muito essa imagem já do presidente Biden, usam esse evento agora dos protestos para mostrar como ele é um líder fraco. Aí ele acaba, de certa forma, apoiando a iniciativa dos governadores em acabar com os protestos, etc., mas isso é bastante complicado para ele. Israel segue, como já tinha falado, né? É mais um evento que prejudica muito a imagem do Estado de Israel. Ontem mesmo já escutei o presidente Petro da Colômbia dizendo que hoje vai romper formalmente relações diplomáticas com Israel, se bem que acho que isso aí tem mais a ver com as questões internas da Colômbia do que propriamente com o que a Colômbia pensa do que está acontecendo em Israel. Mas, de uma forma geral, a maneira como Israel está conduzindo o conflito em Gaza, e eu estou falando isso desde dezembro, pelo menos, novembro, dezembro,
na verdade acaba ajudando aqueles radicais contrários à existência de Israel e contrários, e isso aí é preocupante, contrários aos judeus, aproveitarem essa bandeira para seguir nessa linha. E há uma grande insatisfação, não apenas externa, mas também dentro de Israel, contra o primeiro-ministro Netanyahu. Já comentei isso aqui algumas vezes. É importantíssimo, eu queria ver, né, os líderes desses protestos a favor dos palestinos que também se posicionassem claramente contra o Hamas, um grupo terrorista que matou 1.200 pessoas no dia 7 de outubro, raptou 250 pessoas e usa os palestinos de Gaza como escudos humanos, sim. Isso é muito importante ser pontuado. Eu já disse várias vezes que não concordo com a maneira como Israel está conduzindo o conflito em Gaza, mas não podemos deixar de pontuar o absurdo que é alguns países, inclusive, receber líder político de Hamas. Considero isso, na minha avaliação, inaceitável. Qualquer um ligado ao Hamas não pode ser recebido por um líder de um país, não pode ter nenhum palco, porque o que eles fizeram não pode ser, digamos assim, aceito por ninguém. E como não bastasse apenas essa questão, temos, obviamente, os conflitos com o Hezbollah lá no Líbano, preocupa bastante. Eu já tenho dito aqui que acho que o desdobramento, né, após essa questão de Rafah, qualquer momento, sabemos que as forças israelenses vão invadir a cidade de Rafah, lá em Gaza. Depois desse momento lá na faixa de Gaza, o Hezbollah tem grande possibilidade de ser o próximo alvo do governo de Israel. Não descarto totalmente a possibilidade de uma invasão ali no sul do Líbano para uma ação do exército de Israel para, digamos assim, enfraquecer o Hezbollah. O que é muito perigoso, porque o Hezbollah tem muito mais poder militar do que o Hamas tinha antes do início do conflito, agora, né, que começou a partir do 7 de outubro do ano passado. Então é algo para a gente acompanhar. Os ataques dos Houthis apoiados pelo Irã, recebem armas do Irã, os Houthis, aquele grupo xiita lá no Iêmen. Os ataques dos Houthis contra o tráfico mercante continuam. Dados aí que temos, 60% do tráfico mercante que passa por ali no Mar Vermelho foram desviados para a Rota do Cabo, ali ao sul da África do Sul. E para fechar esse quadro aí do conflito regional ali, Israel, Gaza, Hamas, etc., há a possibilidade da Corte Internacional de Justiça de Haia emitir um mandato de prisão ao primeiro-ministro Netanyahu e também aos líderes do Hamas. Isso eu também não estou vendo na mídia, né? Pouca gente está falando sobre que essa possibilidade da Corte Internacional de Justiça de Haia emitir uma prisão contra o primeiro-ministro Netanyahu também tem contra os líderes do Hamas. Então é algo para nós acompanharmos. A situação continua bastante tensa, é importantíssimo seguirmos. Segunda parte que trago para o Conexão Gel de hoje, Conexão 284, nessa sexta-feira, 3 de maio, as eleições na União Europeia. Essa semana ocorreu o primeiro debate entre os 7 principais candidatos a presidente da Comissão Europeia, cargo que atualmente é ocupado pela alemã, Ursula von der Leyen. Ela quer ser reeleita e as eleições legislativas na União Europeia elas vão acontecer de 6 a 9 de junho, nos 27 países membros da União Europeia. E nos debates dessa semana, no debate dessa semana, que aconteceu entre os 7 principais candidatos, a gente percebeu já que há uma tendência de aumento percentual dos partidos mais à direita nas eleições. As pesquisas de opinião indicam que o centro deve continuar, centro-esquerda, centro-direita. Pode ser que tenda alguns partidos de centro-direita a ter um pouco de maioria, mas não os mais à direita, digamos assim, que são, por exemplo, favoráveis a interromper a ajuda à Ucrânia e coisas desse tipo. Mas as eleições na União Europeia são, sem dúvida, importantes, principalmente com relação a temas como os movimentos migratórios. Migração é um tema importantíssimo para a Europa.
E falando na questão do conflito na Ucrânia, nova entrevista do presidente Macron da França ontem para The Economist, uma revista importantíssima do Reino Unido, e o Macron voltou a falar sobre a possibilidade de tropas francesas serem enviadas para a Ucrânia caso a Rússia consiga romper a linha de defesa ucraniana e a Ucrânia peça essa ajuda. Então é importante, uma declaração, acredito que hoje, ao longo do dia, esse assunto vai reverberar aí na imprensa. Entrevista do Macron na The Economist de ontem, quinta-feira, falando novamente sobre essa possibilidade, dizendo que é o seu mais importante objetivo no nível estratégico da França no momento é a derrota da Rússia contra a Ucrânia. Uma declaração forte e importante. No conflito em si, segue o avanço lento da Rússia a leste da Ucrânia, já tenho falado sobre isso, naquela região ali de Donetsk. Acredito que o objetivo da Rússia militar ali seja a conquista total daquela região de Donetsk, que ainda não está totalmente conquistada pela Rússia, e a Ucrânia segue atacando a infraestrutura ligada ao petróleo russa, né, com drones e mísseis dentro do território russo. E a Rússia atacando as outras importantes cidades de Kharkiv, que é a segunda cidade, Odessa, a terceira mais importante cidade, e também os sistemas de geração de energia. E para fechar a questão do conflito lá na Ucrânia, apenas pontuar com vocês, que a Ucrânia conseguiu sim algo bastante importante no ambiente marítimo, porque ela está conseguindo exportar os seus grãos, né? Vamos lembrar que no início do conflito teve aquela questão do bloqueio naval aos portos ucranianos, e como a Ucrânia conseguiu, mesmo sem uma marinha, né, propriamente dita, uma marinha muito diminuta, a Ucrânia, por exemplo, não tinha submarinos, a Ucrânia conseguiu, usando drones marítimos e também ataques com mísseis, reduzir, destruir e inutilizar parte da esquadra russa do Mar Negro, o que está possibilitando que a Ucrânia consiga manter a saída dos navios mercantes, levando a produção agrícola da Ucrânia, que é importantíssimo para a economia ucraniana. Esse é um ponto muito importante que eu queria passar para vocês. Mas vamos para o Estamos de Olho, terceira parte do nosso Conexão Geo dessa semana. Começando com a Argentina, a presença essa semana de um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, lá na Argentina, ou seja, mais um passo de proximidade, né, de estreitamento de laços entre o atual governo do presidente Milei com o governo dos Estados Unidos, o navio da Guarda Costeira Americana, ajudando em termos de treinamento, a Marinha Argentina, a Prefeitura Argentina, que a Argentina tem a Prefeitura Naval, que é uma guarda costeira da Argentina. Aqui no Brasil, a Marinha do Brasil faz os dois papéis, e esse navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, a princípio, vai apoiar em termos de treinamento nas ações da Prefeitura Naval Argentina e da Marinha da Argentina contra os pesqueiros. A questão da pesca ilegal na Argentina é uma preocupação muito grande. E essa semana, mais uma vez, protestos grandes contra o governo Milei em função das novas políticas aí, do governo argentino. Lembrando que o Milei conseguiu reduzir aí a inflação do país, que em dezembro tinha sido de 25%, no mês de dezembro, para 11% em março. Não vai ser uma tarefa fácil para o Milei aguentar essa pressão das ruas, algo que nós estamos de olho. A Argentina é um país importantíssimo para o Brasil. Também estamos de olho nos testes do terceiro navio aeródromo chinês, o Fujian, que é o terceiro navio aeródromo da China, construído na China. Ele é um navio de grandes proporções, de um tamanho bastante grande, mas é de propulsão convencional. Em termos de dimensão de navio, ele é quase idêntico aos navios aeródromos dos Estados Unidos, mas lembrando que todos os navios aeródromos dos Estados Unidos têm propulsão nuclear, são 11 navios aeródromos, e os dois navios aeródromos chineses são de propulsão convencional, e o terceiro, o Fujian, que está em testes, né, saiu para testes no mar pela primeira vez essa semana, e a previsão dele ser entregue à Marinha chinesa 2025, 2026, mais provável apenas em 2026. E outro dado importante, 20 de maio, teremos a troca, né, a assunção, a posse do novo presidente de Taiwan, e é esperado um grande exercício da China em volta da ilha, em volta de Taiwan. Mas não é só isso que está acontecendo. Está acontecendo na região um exercício naval
chamado Balikatan, entre a Marinha dos Estados Unidos e a Guarda Costeira das Filipinas, também com presença de alguns militares da França e da Austrália, e também temos visto já, inclusive, vídeos de navios da Guarda Costeira da China jogando jato de água em cima de pesqueiros das Filipinas, naquela região ali do Mar do Sul da China, numa área marítima que a China considera dela e que as Filipinas consideram das Filipinas, né? Barcos pesqueiros filipinos sendo aí assediados por navios da Guarda Costeira da China. Eu sigo achando que não vai sair guerra por causa disso, mas poderemos ter aí problemas mais sérios de um afundamento de um barco pesqueiro filipino desse, e as Filipinas pedindo ajuda para os Estados Unidos, ou seja, as coisas ali podem realmente complicar, embora eu não acredito que vamos ter aí uma guerra por causa dessa questão do Mar do Sul da China. Também seguimos de olho na questão do Haiti, né, aquela crise de segurança muito séria no país. Também estamos de olho na Guerra Civil do Sudão, a ONU emitindo aí relatos aí de crise, de catástrofe humanitária no Sudão, com uma seríssima crise. E também estamos de olho nas eleições da Venezuela. O embaixador Edmundo Gonzalez Urrutia, que é o candidato único da oposição, tem ganho aí, digamos assim, tração, como dizem, né? Tem ganho aí mais força na campanha, e pesquisas que foram divulgadas essa semana apontando ele na liderança das chances de vitória no dia 28 de julho. Vejam isso. E isso me traz aquela preocupação: será que o presidente Maduro da Venezuela vai respeitar o resultado dessas eleições? A ex-deputada Maria Corina Machado, que foi impedida de se candidatar às eleições, ela está fazendo aí, rodando o país, rodando a Venezuela com o embaixador Edmundo Gonzalez, que não é conhecido, né? E ela está divulgando o embaixador como candidato, e podemos ter surpresas. É algo importantíssimo e temos que seguir acompanhando. E para fechar, como sempre faço, uma boa notícia: na semana passada tivemos a participação das Forças Armadas Brasileiras e de algumas empresas também brasileiras no mais importante exercício de defesa cibernética do mundo, o exercício Lockheed Shield, que acontece anualmente desde 2010. O Brasil iniciou sua participação nesse exercício desde 2019 e esse ano contou com a participação de 41 países, o Brasil um desses países. Lembrando que esse exercício é um exercício da OTAN, né? O Brasil é um país convidado, né? A prioridade ela é para os países da OTAN. A OTAN hoje tem 32 países, ou seja, poucos países foram convidados. O Chile foi convidado pela primeira vez este ano, então Brasil e Chile, os únicos países da América Latina a participar desse exercício. Nenhum país da África participou desse exercício, ou seja, é sim muito relevante a participação do Comando de Defesa Cibernética Brasileiro nesse exercício, com militares das 3 Forças Armadas e também participação de algumas empresas especializadas na área de defesa cibernética aqui do Brasil. O exercício aconteceu na semana passada, na verdade, de 22 a 26, centralizado lá no Centro Cooperativo de Excelência em Defesa Cibernética da OTAN, que fica em Tallinn, na Estônia, e eu achei isso fantástico e quis trazer isso para vocês. O ambiente cibernético é cada vez mais perigoso, cada vez mais em evidência, o mundo está cada vez mais conectado pelas redes sociais, 5G, já falando em 6G, ou seja, a questão da defesa cibernética de um país é algo que considero importantíssimo, e eu fiquei muito orgulhoso de saber da presença do Brasil no mais importante exercício de defesa cibernética do mundo, juntamente com os países da OTAN e poucos outros países convidados. Com isso, fecho mais esse Conexão GEL 284, o 3 de maio de 2024, desejando a vocês um excelente final de semana, uma boa semana. Se gostaram, deixem seu like, deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos, ajudem para que possamos divulgar esse trabalho. Um excelente final de semana, boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.